Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 127. Mês de maio, mês da família, mês das noivas, mês da mãe, das mães. É um mês de comemorações significativas, muito valiosas, principalmente para a Igreja do Senhor, que entende que família, casamento, mãe, tudo isso é uma bênção de Deus. E como bênção de Deus, não há como ser feliz, não há como ser próspero em qualquer uma dessas frentes sem estar na presença do Senhor. Então, nós temos falado sobre isso no mês de maio, com a temática sobre família, e hoje nós vamos ouvir um pouco desse salmo maravilhoso, tão profundo e que fala de uma forma tão prática sobre as nossas vidas e sobre a bênção de Deus no nosso lar, na nossa família. Então, mesmo assentados, com temor e tremor diante da palavra do Senhor, quero convidá-los a fazermos a leitura alternada do Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra do Senhor. Deus, nós te amamos. Louvamos a Ti e engrandecemos ao Teu nome. Louvor e adoração são ao Senhor. Tu és digno de toda honra. O Senhor tem falado conosco desde manhã. Durante todos os atos desse culto, a Tua palavra lida e orada ou cantada toca profundamente aos nossos corações. Mas nesse momento temos como o tempo central desse culto. É o momento em que o Senhor fala conosco diretamente. Silenciamos os nossos corações, acalmamos as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito possa tranquilizar-nos quanto a qualquer preocupação, para que somente a Sua voz seja ouvida pela nossa alma. Fala conosco, precisamos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 127 é o Salmo de Salomão, sim, o sábio Salomão. Salomão compôs esse salmo para apresentar a soberania de Deus. Mostrar um Deus que governa todas as coisas, que nada foge do seu domínio, que é santo e perfeito. E revela também que a nossa vida é passageira, os nossos planos são insignificantes, mesmo que muito bem elaborados, se não estiverem debaixo da bênção do Senhor. A centralidade do Salmo 127 é revelar para as nossas vidas que mesmo planejando, trabalhando, construindo, criando, é a bênção de Deus que nos alegra. É a bênção de Deus que nos sustenta. É a bênção de Deus que nos fortalece. É a presença de Deus que nos protege e nos guarda. É a presença dele que alegra as nossas vidas. O Salmo 127 está dentro daquela literatura de procissão, conhecida também como Cânticos dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao 134. São 15 salmos de procissão ou 15 salmos
dos degraus, ou 15 salmos da subida, que são os temas que são aplicáveis a eles, que o povo de Deus utilizava para ir a Jerusalém nas 3 festas do ano. Então, durante aquelas procissões que poderiam ser demoradas ou não, dependia da aproximação ou do distanciamento daquele povo de Jerusalém, o povo subia cantando a Deus, adorando a Deus, colocando diante de Deus toda a sua confiança, falando que o plano de Deus é perfeito, que toda proteção vem do Senhor, que todo cuidado vem do Senhor, que Ele é a nossa provisão. Enfim, nessa trajetória até Jerusalém, o povo utilizava esses 15 salmos para adorar ao Senhor. O Salmo 127 reflete maravilhas reais nas nossas vidas nos dias atuais. Isso revela que a palavra de Deus continua atual, contemporânea. Ela é poderosa, ela é inspirada e expirada por Deus, de maneira que a nossa futura geração e a geração da nossa geração ainda será alimentada pela palavra viva, que é a palavra de Deus. Salomão, então, traduz algumas realidades que estão envolvidas na composição social, mostrando que tudo isto só pode ser bem-sucedido ou próspero se Deus estiver na frente. Se Deus ocupar o lugar que é dele, se o homem procurar ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar, se nós priorizarmos as coisas de Deus, qualquer esfera da nossa vida será abençoada. Isso é a promessa de Deus para nós. Então vamos compreender o que Deus tem para falar conosco a partir de Salomão, nesse Salmo 127. Versículo 1, leiam por favor, numa só voz. O versículo 1 fala de algo muito claro. Fala de uma construção civil, de uma construção de uma casa, que na perspectiva histórica do rei Salomão, pode ser tanto a casa do rei, que foi muito bem planejada, muito bem construída, quanto o templo que ele construiu para a glória de Deus. A propósito, um templo tão bem elaborado, tão bem construído, nas dimensões orientadas pelo próprio Deus, que reis e líderes de outros povos viajavam para conhecer aquela construção tão magnífica. Olhando nessa perspectiva e na grandeza dessa construção civil, Salomão fala, olha, esse templo, essa maravilha toda da engenharia civil não é nada se Deus não estiver aqui. Se a bênção do Senhor não estiver aqui. E você volta para o Antigo Testamento, na instalação da bênção do Senhor, no reinado de Salomão, a voz do Senhor ao seu servo foi assim: hoje eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela sejam abençoadas todas as famílias e nela seja glorificado o meu nome. A primeira lição que nós temos é que nós planejamos, que nós construímos, criamos, mas é Deus quem traz sentido para as nossas vidas. É Ele que faz valer a pena. É Ele que mostra o real valor daquilo que podemos produzir. É Ele que aponta para nós a finalidade de tudo que nós somos e de tudo que fazemos. Quando nós compreendemos o contexto do Salmo 127, então nós podemos aplicar essa realidade literal que tem a ver com a construção civil para a construção do nosso lar. Como que você está edificando a sua casa?
As pessoas têm olhado para a sua família e têm visto a presença de Deus nela. As pessoas têm olhado para você e têm engrandecido a Deus. Na mesma perspectiva que aquele templo tão suntuoso fez com que a glória de Deus fosse vista por outros povos, o seu lar, a sua casa tem sido edificada em Cristo Jesus. É a primeira preocupação das nossas vidas. Eu já falei alguns domingos atrás, você pode desejar o melhor ensino para o seu filho, a melhor educação, a melhor cultura, a melhor formação. Você deve se preocupar e você deve investir por isso. Mas Salomão está nos ensinando algo maravilhoso. Alguém pode ter tudo isso, se não tiver a bênção de Deus, não faz sentido. A vida é vazia, as conquistas humanas não significam nada se a bênção do Senhor não estiver sobre as nossas vidas. Na segunda perspectiva de Salomão, ainda no versículo 1, ele fala o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um homem de uma sabedoria conhecida mundialmente. Uma sabedoria que não é citada apenas no rol evangélico, mas uma sabedoria que é mencionada em faculdades, em ensaios filosóficos e em muitas outras vertentes na sociedade. Salomão foi um homem que se preocupou com a segurança. Filho de Davi, um grande guerreiro, um grande estrategista de guerra, e agora ele fala de uma necessidade de segurança. Mas tinha algo muito claro para Salomão, e essa clareza toda está expressa na expressão repetida: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. O que Salomão está falando agora? Olha, você pode ter uma casa segura, você pode ter uma casa que traga segurança para a sua família, feche as portas da sua casa, coloque cadeados, coloque métodos de segurança, porém, não confie neles. Isso nos faz olhar novamente para a soberania do Senhor. Nós devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer a nossa segurança, mas entender que é Deus quem guarda as nossas vidas. Ainda dentro do contexto, quando olhamos para a família, qual é a sua preocupação? Nós temos falado isso continuamente, não apenas no mês de maio, mas nós temos tratado isso também na escola bíblica dominical. As salas de esposas e maridos atualmente divididas para trabalhar em temas específicos, têm falado disso há quase 2 anos. Sobre a segurança da família. Quem protege os seus filhos? Quem guarda os seus filhos? Quem vigia os seus filhos? Quem preserva o seu casamento? Quando olhamos nessa perspectiva, nós entendemos que nós devemos dar o melhor para a nossa família, investir o melhor para os nossos filhos, entendendo que eles pertencem a Deus. Entendendo que o meu casamento pertence a Deus. Entendendo que o meu lar pertence a Deus e tudo provém dele. Então, na mesma perspectiva anterior, que uma construção civil, se não houver a bênção do Senhor, aquele lar não é feliz, qualquer segurança que nós tenhamos no plano humano não se compara à proteção que Deus dá para as nossas famílias. E como que isso acontece? Não é milagre. Não atribua isso como responsabilidade única para Deus. Quando se fala da família no conceito bíblico, se fala de uma perspectiva de responsabilidade.
Então os pais conduzem as crianças no caminho em que elas devem andar, para que quando elas cresçam, elas jamais se desviem dele. Você tem conduzido a sua família aos pés do Senhor? Você tem sido um exemplo de amigo de Cristo dentro da sua casa? Os seus filhos podem se espelhar em você? A sua família tem a segurança de que você é um homem de Deus? Os seus filhos adultos, em momentos de decisão, te procuram porque sabem que você é uma mulher de oração ou um homem de oração. É sobre isso que nós estamos falando. Salomão prossegue no versículo 2, falando sobre a providência do Senhor. Leiam, por favor. Amém. Salomão não está falando contra o trabalho, tá? O trabalho é uma bênção de Deus. O labor é uma condição humana. O fruto do nosso trabalho é a dignidade que nós temos. Então não é sobre isso que ele está falando. Ele ainda está na mesma perspectiva, falando sobre a soberania do Senhor. Em outras palavras, Salomão está falando, não adianta você acordar de madrugada para trabalhar mais. Quantos já fizeram ou fazem isso? Tá, vou acordar às 4, porque das 4 às 6 eu terei mais 2 horas de trabalho e mais 2 horas de lucratividade. E eu não tenho hora para parar. Para as 20, 21, 22 horas, porque quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. O que Salomão está dizendo? Olha, não adianta. Gabriel, você pode trabalhar 24 horas. O que você tem não é sua provisão. O que você tem não é resultado do seu trabalho. O que você tem é resultado da providência de Deus. O trabalho é a providência de Deus. A capacidade em desempenhar a sua profissão ou função é providência de Deus. Então, pela terceira vez, Salomão está dizendo, não confie em você. Primeiro, não confie na sua edificação, não confie na sua forma, que acha que é certa, na sua cultura, que acha que é muito bem programada, na sua cultura familiar, que se deu tudo certo para os meus pais, dará certo para mim também. Não confie nisso. É Deus quem abençoa a sua família. Em segundo, não confie na segurança humana. É Deus quem guarda o seu povo, é Deus quem preserva o seu povo. Diante dos grandes desafios, é Deus quem cuida de nós. E terceiro, não coloque a sua confiança no seu trabalho, na sua força, na sua disposição, na sua saúde, no máximo de tempo empregado na sua profissão. Não é isso que vai te fazer feliz. Não é isso que vai dar a completude na sua vida. Não é isso que vai dar a satisfação ao seu coração. E muitas vezes nós erramos. E fazemos tantas coisas e estamos vazios. Porque Salomão nos ensina que a única forma de satisfação verdadeira é quando Deus é a prioridade das nossas vidas. Versículo seguinte. Ele vai diretamente ao assunto, que é sobre a importância da família. Então leiam, por gentileza, os versículos de 3 a 5. A perspectiva bíblica para os filhos
é que eles são as ferramentas de Deus para cuidar dos pais nos momentos em que eles mais precisarem. Ismael não é uma tradição judaica, é uma tradição divina. Devia ser assim. Infelizmente, por tudo que nós conhecemos do pecado original, tudo isso foi corrompido. E nós temos historicamente, biblicamente, um primeiro assassinato registrado dentro da própria família. Se desenvolve toda a narrativa bíblica mostrando as crises familiares que o povo de Deus enfrentou. Mas no domingo passado, na exposição do culto noturno, eu falei da última promessa do Antigo Testamento, que é o último versículo do Antigo Testamento. E a promessa é: e Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e a sua bênção será abundante. Que coisa maravilhosa. Salomão agora está mostrando a importância do contexto familiar. E eu volto a reiterar, não é uma questão de tradição judaica. É uma questão de tradição divina. O que Deus quer para a nossa família. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já entendeu que o filho que você tem, ou que os filhos que você tem, foi um propósito de Deus? E que como propósito de Deus, eles têm uma finalidade no plano eterno do Senhor. Essa é a primeira dinâmica do reino no seio familiar. Os filhos são uma herança do Senhor, um presente de Deus. Versículo 3. O fruto do ventre, seu galardão. Está falando para as mães. Galardão é aquilo que nós ganhamos, é um grande presente, uma grande dádiva. O galardão é aplicável também para a eternidade. Há promessas de galardão para o povo de Deus. Mas agora no versículo 13 ele está falando: mães, o grande presente que vocês receberam foi o poder gerar filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não pode perder isso de vista. O seu filho pode ter 40 anos, 50 anos. Você tem que continuar olhando para ele como uma herança do Senhor, como uma bênção do Senhor, com um propósito do Senhor para a sua vida, para a sua família. Versículo seguinte fala que esses filhos são como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Alguns princípios bíblicos aqui. Primeiramente, que o mais adequado é ter filhos enquanto somos, pode falar, jovens, tá? É o mais adequado. Cientificamente também. Biblicamente tinha um peso muito grande. Por quê? Porque pensa na construção do povo de Israel. Um povo que saiu da condição de nômade para uma nação. E que devia ser uma nação poderosa. Tá? Lembram da crise entre o Egito e Israel? Houve um momento em que havia paz entre Egito e Israel. Esse tempo foi o resultado da gestão patrimonial de José no Egito. Então os povos ficaram amigos e viveram por muito tempo juntos. Porém, a bênção de Deus, como promessa, foi cumprida. O povo de Israel crescia assustadoramente. A menor família devia ter 9, 10 pessoas. Sabe, hoje em dia, a gente se reúne em família e fala: sua família é pequena. E quando é família pequena, tem 2 filhos, 1 filho. Naquela época, a família pequena tinha 9, 10 filhos, né?
famílias grandes, porque estava formando uma nação. O povo do Egito disse o quê? Nós não podemos bobear. Esse povo está muito grande, as mulheres procriam muito, e vai chegar o tempo que esse povo vai dominar a gente. Aí então o Egito resolveu escravizar o povo de Israel. Deus levantou Moisés e vocês conhecem a história. Voltando para o texto, então a orientação bíblica é: tenham filhos na juventude. Se você é um casal jovem, não tenha medo. Quando eu me casei, sim, Fabinho, quando eu me casei eu tinha medo de muita coisa. Morria de vontade de ter filhos, mas pensava assim: o que vai ser deles? Será que eu vou dar conta de criar? Será que eu vou dar conta de conduzi-lo aos caminhos do Senhor? Será que eu vou poder pagar um estudo de qualidade para eles? E quanto à saúde, será que eu vou cuidar deles? Eu vou ter dinheiro para cuidar da saúde física deles? Eu vou poder pagar médico? Quem é pai sabe do que eu estou falando. E essa lista persegue a gente o resto da vida, viu? Não é antes de ter filhos, não. Você tem filhos e essa lista todos os meses continua batendo na porta da sua casa. Mas daí Deus me encorajou. No primeiro ano de casamento, nos abençoou com Gabriel. Primeiro ano. Nasceu Gabriel e 4 anos depois, Deus nos deu a Helena. No tempo de Deus. Enquanto nós éramos jovens. Gabriel fez 19, Helena vai fazer 15 anos amanhã. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente consegue acompanhá-los em muitas coisas nos dias de hoje. Principalmente na dinâmica do crescimento deles na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Dentro do contexto, Salomão está falando: tenha filhos, porque na sua velhice são eles que protegerão vocês. Olha que promessa maravilhosa. E aí eu volto a perguntar para nós: como nós temos criado os nossos filhos? Nós vivemos uma era muito complexa. As famílias não têm mais paciência com os idosos, não generalizo, mas muitas famílias. O idoso começa a envelhecer um pouco mais, as primeiras perspectivas já é um lar de repouso para eles, porque a nossa vida é muito corrida e nós damos a desculpa que é essa: eu não posso oferecer o que ele precisa. E quase sempre a gente afasta os nossos pais da gente na idade avançada. Não é essa a construção bíblica. Por mais que a sociedade entenda como adequada, não é essa a condição bíblica. A condição bíblica são de pais que conduzem os filhos tão claramente na presença de Deus, que na velhice deles, os filhos serão o cuidado de Deus na vida dos pais. É isso que Deus quer para nós. E é isso que eu preciso crer. Então ele fala de aljava, vejam o versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que é o guerreiro na batalha sem flechas? Ele pode ser um grande arqueiro, um excepcional arqueiro. No momento em que acabar as flechas, ele não pode fazer nada. É isso que o texto está falando. Se você quer encorajamento para ter mais um filho, está aqui. Tem bastante pais aí que têm filhos que podem ter mais. Está aqui, viu, Josi? Enche a sua aljava. Está cheio, Fabinho, né? Que Deus abençoe sua casa, viu, Fabinho? Tá bom? Para a perspectiva bíblica, os filhos serão o cuidado de Deus para os pais. Isso é uma promessa, gente. Agora eu volto a falar o que eu disse lá no começo, Neto. Não é um milagre. Eu falei isso domingo passado.
Se a vida com Deus não é prioridade para os pais, não espere que ela seja importante para os filhos. Você quer filhos que cuidem de vocês na sua velhice? Conduza os seus filhos nos caminhos do Senhor. É somente isso. Se Cristo não estiver na vida deles, eles não farão isso. Eu já converso com você, Fabinho. Já converso com você, tá? O André, senta lá do lado dele e conversa com ele. Se os filhos não forem conduzidos ao caminho do Senhor, eles não cumprirão essa finalidade. É Jesus que fará eles cumprir isso. Não se esqueçam, a humanidade está sob os efeitos do pecado. A família está sob os efeitos do pecado e somente Jesus pode reconstruir o lar. Somente Jesus, na vida do Benício, fará com que ele cresça para o louvor da glória de Deus. E isso é responsabilidade da Joyce e do Gabriel. Conduzir os filhos no caminho do Senhor. Agora vejam como ele finaliza isso, voltando ao versículo 3. O que ele faz, Elvis? É uma perspectiva maravilhosa, não é? Mas ele está falando, mas isso não é uma qualidade dos filhos. Isso é porque os filhos são herança do Senhor. São bênção do Senhor. Foram dados por Deus. Isso é maravilhoso. Tem hora que a gente fica irritado, tem hora que dá uma vontade de desanimar, tem hora que dá vontade de pegar, colocar a malinha nas costas deles e falar, tenta fazer do seu jeito. Ou vocês nunca sentiram isso? Meu irmão caçula, Micaias, pastor na igreja do Redentor. Isso eu me lembro muito bem, mas muito bem, Josué, muito bem. Micaias entrou numa crise uma época lá, e ele teve Calvário. Estou mudando o Micaias para o Redentor. Calvário. Micaias teve uma crise, ele devia ter uns 6, 7 anos. Bravo, porque minha mãe havia mandado ele fazer alguma coisa dentro de casa. Eu não lembro o que era, mas a gente desde pequeno tinha funções dentro de casa. Ficou bicudo e reclamando, falando alto. E sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu vou embora dessa casa. Minha mãe não tinha muita paciência, nunca teve. A minha mãe, na hora, foi no quarto, fez uma mochilinha e jogou nas costas dele e abriu a porta. Vai agora. Ele tinha 6 a 7 anos. Ele nunca mais fez isso. Nunca mais. O que eu quero dizer para vocês, tem hora que dá vontade de fazer isso. Você olha para os filhos e fala, onde eu errei? O que eu estou fazendo? Mas a palavra de Deus está dizendo para vocês hoje, eles são herança do Senhor. E como herança de Deus, é Deus quem cuida deles. Talvez o seu filho está distante, a sua filha está distante de louvar ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês com toda a convicção bíblica. Deus não está distante deles. Não está. Eles pertencem a Deus. Nós queremos na aliança de Deus para a nossa família. Eles podem dar a volta no mundo. Deus vai trazê-los para a sua presença. Isso é promessa dele, não é promessa minha. Então não desista, como eu falei hoje para as mães de manhã. Não desista, porque os seus filhos são herança do Senhor. E o último versículo, leiam novamente. Feliz fala de guerras, de conflitos que aconteciam muito comumente naquela cultura. Então havia muita briga instalada na sociedade. E eles iam tirar satisfação uns com os outros, Josimar. Daí o que o texto está falando? Os pais que tinham muitos filhos, quando chegava alguém para tirar satisfação, arrumar confusão,
o pai só dava uma assoviada. Aí saía o exército dele, né? E aí o texto de Salomão fala que essa era a proteção que os pais tinham, né? Mas aí eu volto para o versículo 3. Tudo isso porque eles são herança do Senhor. Então, o Salmo 127 está falando que tudo o que é bênção, tudo que nos alegra, tudo que renova a nossa esperança, que tudo que nos faz prosseguir em frente, vem do Senhor. É providência de Deus. É por isso que Ele é digno de toda honra. É por isso que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Aplicações, irmãos. Primeiro, Deus é soberano. Ele continua cuidando de todas as coisas. Segunda aplicação. Se Deus não estiver na sua vida, nos seus planos, no seu trabalho, na sua família, nos seus sonhos, você não será abençoado. Deus é primazia. Foi isso que Jesus fez na sua orientação aos discípulos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Terceira aplicação. A providência vem do Senhor. Trabalhe. Continue trabalhando, mas não coloque a sua confiança em você, no seu braço, na sua capacidade. A providência dentro da sua casa vem de Deus. Terceiro, os filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor, eles devem ser mantidos na presença de Deus. Gabriel tem 19 anos. E você pode parar lá na porta e perguntar para ele. Eu não dou sossego. Não dou sossego. Tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem buscado ao Senhor? Gabriel está na hora. Nós temos uma lei lá em casa. Se o culto começa às 18, 17h30 o carro está saindo. Está saindo. Já teve vez dele vir de Uber. Pode perguntar para ele. Nós estamos formando homens para a glória de Deus. O seu filho poderá ser um grande médico. A sua filha uma grande jurista. O seu filho um grande administrador. Um grande enfermeiro. Um grande mecânico, que é o sonho dele. Mas antes disso, nós estamos criando filhos para a glória de Deus. Para serem servos do Deus Altíssimo. E a última aplicação, irmãos, não há felicidade para a casa. Não há felicidade para o lar, no qual Deus não é o centro. Que Deus seja o centro da sua família, a base da sua família. E que Ele te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.